meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal Alciele Nobre para uma aula sensacional. Hoje eu não vou discutir um tema específico com vocês, não. Neste vídeo eu vou discutir com vocês a estrutura da dissertação argumentativa. E sabe o que eu vou ensinar? Um esquema prático para você desenvolver uma excelente redação para o Enem. Não é legal? Então fique ligado aqui no nosso canal. Gente, é o seguinte, para compor um excelente texto para o Enem, vocês têm que atender a todas as exigências para a composição de uma dissertação argumentativa. É óbvio que vocês têm que ter conhecimento sobre vários assuntos para escrever muito bem acerca desse texto, de modo inteligente e com argumentos plausíveis. Mas se você não conhece a estrutura, você vai falhar na competência 2 e é muito sério falhar na competência 2, já que se não atender bem a tipologia da dissertação argumentativa, pode acontecer de zerar o texto e não é isso que eu quero para vocês. Então nós vamos aprender aqui passos bem simples, bem tranquilos de como compor uma introdução, que é o parágrafo que abre o seu texto, de como compor o desenvolvimento, que daí não é só um parágrafo, mas você pode compor 2 ou 3, diante aí dos elementos de conhecimento que você tem acerca do assunto. Você pode construir 3 argumentos ou 2 argumentos. Na verdade, eu prefiro 2 argumentos e vou dizer por quê. Nós só temos 30 linhas para escrever. Se você não desenvolve bem 2 argumentos e acaba comprometendo aí um outro, deixando bem limitado, não vai ficar legal o seu texto. É melhor qualidade do que quantidade. 2 argumentos dentro do desenvolvimento, bem suficiente, dá para construir um texto bem inteligente e apresentar ideias, bem satisfatórias. E por fim, a conclusão, que no Enem ela ocorre de modo específico, pois você tem que apresentar uma proposta de solução, ok? Então olha só o que eu preparei aqui para vocês no nosso quadro para oferecer uma técnica básica e bem tranquila e assim para todo e qualquer tema você estará aí compondo a sua redação. Então, no nosso esquema prático para a redação do Enem, vocês vão aprender a estruturar para todo e qualquer tema, a começar pela introdução, obviamente. Eu aconselho que você, antes de tudo, ao começar o seu texto, diante do tema proposto, selecione várias informações, porque você vai precisar. É isso que nós precisamos fazer. E precisamos também relacionar esse assunto, esse tema, estas informações disponíveis nos textos motivadores ao que nós temos na realidade, ao que acontece no mundo real. É interessante que essas associações sejam feitas. Gente, na introdução, nós temos um parágrafo que tem um compromisso de abrir o texto, apresentar o texto. Para começar, diante de um determinado assunto, qual o conselho que eu dou? Apresente o tema de que modo? Traga um conceito sobre aquele determinado assunto que você está abordando. Coloque uma declaração sobre a importância, sobre uma situação complicada diante da problemática e diga por quê. Ou se você preferir utilizar uma alusão histórica, use uma alusão histórica sobre este assunto e relacione com o presente para mostrar se este problema é pertinente ou não. Se você utilizar uma alusão literária ou cultural de um filme, de uma série, relacione com a realidade para saber se é semelhante ou se é contraditório. Então, apresentado o tema, direcione seu texto para o problema. E quando você direciona seu texto para o problema, você está abordando a realidade da questão, uma vez que o Enem sempre propõe um tema que traz uma problemática. Então, esse problema está afetando a dignidade humana, esse problema que não é universal, que não é para todos, né? Ou seja, esse direito que não é universal, que não é para todos, está comprometendo o direito à igualdade, está tirando
direito de uma parcela significativa da população, que efeitos isso gera? O que isso pode ocasionar? Ocasiona um número maior de doenças, ocasiona um número maior de problemas relacionados à justiça, relacionados ao direito, relacionados ao meio ambiente, e aí você destacou a problemática. Ao finalizar isso, olha só como é interessante, você vai fazer a tese. Gente, a tese é muito importante. Por quê? Ao finalizar isso, você estará diante agora do momento de opinar. Diante dessa problemática, qual a sua opinião? Qual é a sua tese? Então, que olhar eu tenho? Eu tenho que ter um olhar de compreensão, de interpretação. Vou tomar como exemplo aqui a questão do saneamento básico no Brasil, que até tem um vídeo aqui no nosso canal. O tema era a universalização do saneamento básico no Brasil. É universal? É para todos? Então eu posso declarar. Agora é legal você utilizar um adjetivo. Diga que é indignante, é preocupante, é injusto, que os serviços de saneamento básicos não atendem, saneamento básico não atende a todos, uma vez que prejudica a saúde pública de uma parcela, sobretudo mais carente, como também prejudica o meio ambiente. Então, observe que eu coloquei uma tese pautada numa informação. Eu digo que é injusto, que é preocupante, que é indignante. Olha só que esses adjetivos ajudam a marcar a tese. E aí eu finalizei a introdução. É interessante que você entenda que o parágrafo deve ter no mínimo 3 períodos. Cada período está alinhado ao outro com um conectivo. A coesão do parágrafo vai permitir a boa fluência do texto. Isso será bem legal para a produção aí de sua introdução. Então, você apresentou o tema, você escolheu uma forma de apresentar este tema, você destacou o grande problema deste tema, se são doenças, se são direitos que não são garantidos, tá? Se é uma questão de violência que cresce. Então, tudo isso compromete sim uma população. E você vai finalizar com sua tese. Não se esqueça, a tese é a sua opinião. É a sua opinião acerca deste problema que aí está apresentado nos textos motivadores. E é isso que você vai fazer no dia da prova do Enem. Tudo bem? Terminada a introdução, é hora de fazer uma das partes assim mais importantes do texto. Se é uma dissertação argumentativa, eu agora estou diante dos argumentos. Eu declarei na tese uma situação preocupante, uma situação indignante, uma situação absurda, uma situação que precisa ser alterada por afetar uma população no tocante ao seu direito à igualdade. São ideias que eu estou colocando aqui. Se eu declarei que é preocupante, que precisa ser esta realidade alterada, que isso é uma questão assim indignante, olhe os termos que eu estou usando. É hora de eu provar. Porque lá na tese eu apenas declarei, agora chegou o momento de provar. E como é que eu provo uma tese? Como é que eu provo minha opinião? Com informações. Por isso que é tão importante ter informações. Eu disse lá no começo do nosso vídeo que o desenvolvimento ele pode ter 3 parágrafos ou 2 parágrafos. Um só não é legal. A ideia que você passa é que você tem poucas informações e você não tem uma argumentação plausível para justificar a sua tese. Por isso que é interessante ter pelo menos 2 argumentos. E daí essa questão de ter 2 ou 3 vai depender aí de como você vai encaixar toda a estrutura em 30 linhas. Por isso que eu aconselho a fazer 2 parágrafos de muita qualidade. Pessoal, olha só como é interessante essa questão da argumentação. Se eu tenho 2 parágrafos, eu tenho que ter 2 ideias núcleo. Para cada parágrafo, eu tenho uma ideia que eu vou desenvolver. Seja com exemplificação, causa e consequência, dado estatístico, dado histórico, enfim, eu vou escolher a estratégia. Esse desenvolvimento, ele pode ser anunciado na tese, tá?
Se eu digo que uma situação, por exemplo, eu falei lá do saneamento básico e eu citei a questão da saúde pública e do meio ambiente, eu posso apresentar que não há saneamento básico universal, não há saneamento básico para todos no Brasil, e vou mostrar que isso é muito preocupante, pois afeta a saúde pública. Vou pegar um parágrafo e vou desenvolver só sobre essa questão da saúde pública e o outro só sobre a questão lá do meio ambiente, tudo bem? Isso eu posso fazer com outros temas também. Eu vou selecionar aí duas ideias bem pertinentes, melhor dizendo, as mais importantes para desenvolver estes argumentos. É interessante você começar cada argumento com uma ideia núcleo, com a ideia que você quer apresentar informações para desenvolvê-la. Então você introduz com essa ideia núcleo. Também é legal usar conectores que vão alinhar um argumento ao outro. Se você preparar para prestar atenção nas redações que obtém 1000 no Enem, que estão publicadas nos sites, no site do INEP, mas em vários sites também, em portais da imprensa, você pode observar que muitos alunos usam articuladores como, a princípio, aí produz um argumento, no outro argumento, além disso, o além disso dá a ideia de soma. Não, eu sei que muita gente vai dizer, Ciele, é tão comum, primeiramente, segundamente, em primeiro lugar, em segundo lugar, em primeira análise, em segunda análise, para alinhar aí os dois argumentos introduzindo. É comum, mas não é errado. Pode parecer comum, e eu vejo muito texto obtendo nota 1000 utilizando esses operadores argumentativos. Não é legal você começar o primeiro argumento utilizando além disso. Como? Se você está introduzindo o desenvolvimento. Você pode usar para uma primeira análise, vale ressaltar o quê? Aquela ideia que você pretende defender, aquilo que você pretende apresentar na argumentação como um problema que justifica essa questão. Terminado isso, você vai justificar com um dado estatístico, com uma exemplificação. Aí são as estratégias que você está usando para destacar o problema e comprovar isso. Uma relação de causa e consequência. E ao finalizar o desenvolvimento dessa ideia que você apresentou, detalhe, o bom texto apresenta no desenvolvimento, em seus parágrafos argumentativos, o fecho crítico. Finalizar com uma visão crítica, gente, é show! Deixa seu texto extraordinário. E é uma frase, portanto, indignante haver uma sociedade que o direito da população não é respeitado, já que a Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei. Olha, se você desenvolveu uma ideia de que um direito não é respeitado e todos não são atendidos, fica muito legal você dar esse fecho, tá? Aí eu posso finalizar o texto. Isso deixa claro que uma nação que não cuida de sua população é uma nação que desrespeita a sua própria legislação. Então eu posso colocar um ponto crítico diante daquele problema que você abordou, tá? Qual é a sua visão crítica? Isso é interessante, você vai fazer em 2 parágrafos. Mais uma vez eu dou a mesma dica que eu dei na introdução. Não faça um parágrafo em um só período. Compromete muito o sentido do seu texto. Introduza com a ideia núcleo, ponto. Inicie o desenvolvimento desta ideia núcleo com um conectivo, anterior a isso, para tanto, dessa forma, isso fica claro, isso fica comprovado através de tal informação. Aborde a relação de causa e consequência, interprete o que são itens de causa, o que são itens de consequência e desse fecho crítico. Neste último período, você pode introduzir com conectivo de conclusão. Gente, uma coisa não pode esquecer. Para cada parágrafo do desenvolvimento, uma ideia deve ser desenvolvida. Eu não posso abordar sobre saúde pública e neste mesmo parágrafo já está abordando sobre meio ambiente. Então eu desenvolvo uma ideia com início, meio e fim, esse ponto crítico, para eu desenvolver outra ideia. Por isso que eu posso utilizar o operador em segunda análise ou, além disso,
há demais, que é a ideia de soma. Não é legal? Tá claro aqui para você? Então vamos agora para o momento final desse texto, que é a conclusão. Então vamos cá, para a conclusão. É chegada a hora da conclusão, de finalizar o seu texto. Só que o Enem exige aí algo bem assim importante, já que o texto aborda um problema social. É aqui que você vai revelar o seu conhecimento sobre democracia, sobre direitos humanos, já que a competência 5, que é uma competência específica para a conclusão, exige que você respeite os direitos humanos. Mas fazendo o quê? É nesta parte que o Enem exige aí que você demonstre o seu poder de cidadania. Porque eu tenho um problema, eu discuti o problema, eu mostrei dados, eu mostrei informações que comprovam este problema. Mas e aí? Qual a solução? Porque tem que ter uma solução se este problema acontece na nossa sociedade. Então, a estrutura básica para se elaborar uma conclusão é seguir esses 3 passos. Eu retomo a tese, veja só, retome a tese, detalhe a solução do problema e finalize com uma frase fecho aí. Tem aluno que já vai detalhando a solução, não faça isso. Inicie com um conectivo de conclusão. Se você tiver em dúvida, não vá sofrer, utilize um portanto, tá? Um então, um assim. E retome a tese. Se você declarou lá que a tese é algo muito preocupante, retome, diga que isso realmente afeta negativamente a sociedade. Isso que eu digo, o problema. Você começa retomando a tese, é uma frase, e declare que essa realidade precisa ser mudada. Ponto. Para tanto, tá? Cabe a quem? Aí vem a solução detalhada. Não se esqueça. Apresente o agente social que vai realizar ou que deve realizar esta solução. Pode ser o poder público, pode ser uma escola, secretarias municipais ou estaduais de saúde, pode ser a sociedade comum, pode ser a segurança pública, pode ser as ONGs ou a sociedade comum através das mídias digitais. Então você tem que escolher quem é o agente. O que esse agente vai fazer? Vai promover que política pública, se for o poder público? Vai promover que ações? São palestras, são atividades, são projetos, são campanhas. O que isso vai ser feito? Como vai ser feito? Através de que vai ser feito? Vai ser através da comunidade escolar? Vai ser através das mídias sociais? E melhor, não se esqueça, coloque a finalidade. A finalidade é para formar uma sociedade mais consciente dos seus direitos. A finalidade é para diminuir esses números aí que tanto problematizam a situação, é para diminuir os casos de óbito, se caso o tema discutido for violência, que traz um número elevado de pessoas aí, né, que acabam perdendo a vida. Então, qual é a finalidade? Sempre a finalidade é nessa proposta de diminuir os efeitos do problema. E vai finalizar, talvez assim, é bem provável que assim. Eu digo é bem provável que assim, talvez assim, porque a gente não está com a proposta de erradicar o problema. É muito complicado numa relação humana erradicar o problema. É interessante que você tenha em mente a ideia de mitigar, diminuir, amenizar, reduzir expressivamente. Talvez assim, essa questão, né, tenha uma redução no número aí. Talvez assim, essa situação seja amenizada. E aí a sociedade tenha uma vivência melhor, uma convivência melhor. Então, eu finalizei o meu texto e aí esse esquema sendo seguido para todo e qualquer tema, você vai ter a condição de produzir uma redação sem muitos grilos, sem muitos problemas. E foi para isso que eu produzi esta aula. Essa aula é teórica, se tem algumas situações aqui aleatórias, mas eu quero que você compreenda o esquema para que para todo e qualquer tema você possa adotar.
tá? Nesta sua redação. Espero muito ter ajudado. Se você gostou da nossa aula, da nossa videoaula, dá o seu like aqui, comenta aqui no nosso canal e se ainda não se inscreveu, não se esquece, se inscreve aqui no nosso canal e não se esqueça, ative aí a notificação para você ficar por dentro de todas as aulas aqui do nosso canal, certo? Então, ó, tchau e até uma próxima aula.